Então vamos lá. A terceira parte da nossa mensagem: como se libertar das amarras do pecado. Eu gostaria que você nessa noite abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 27, versículo de número 46. Mateus 27, 46. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo de número 46. Amém? Todos acharam? Quem não achou, diga: estou a caminho. É o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, versículo 46. Amém? Podemos continuar? Glória a Deus. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Amém? Glória a Deus. Queridos, já dissemos aqui sobre as etapas, e desculpe eu ser repetitivo, mas quando nós repetimos, isso fica gravado. Quanto mais você repete, você consegue gravar aquilo que você ouviu por várias vezes. E haja vista que quando você começa a ouvir alguma determinada música, e você ouve a música várias vezes, você começa a decorar e você começa a cantar a música sem a necessidade de você ter a letra da música. É ou não é? Tem gente que conhece letras de música aí, por quê? Porque de tanto ouvir a música ser pregada, ser cantada, né? Então, da mesma forma, quando a gente está na mensagem, trazendo a mensagem de Deus, quanto mais a gente repete, mais isso fica gravado na nossa mente, mais é gravado no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Estamos tendo um probleminha aqui com a câmera aqui, mas Deus vai nos dar graça. Amém? Então, dando continuidade. Alguém se lembra aí qual que é a primeira etapa do processo para que nós comecemos a nos livrar das amarras do pecado? Alguém pode dizer aqui? Se vocês estão acompanhando as mensagens que estão sendo pregadas. Se não, vou puxar a orelha de todo mundo, hein? Vamos lá. Primeiro passo é reconhecer, confessar o que você, a Deus, aquilo que você fez na sua vida, reconhecer o seu estado de pecador, confessar os pecados e parar de praticar o que você praticava antes. É o primeiro passo. O segundo passo é a busca ao Senhor, é eu buscar a Deus. Então eu reconheci meu estado de pecador, a minha condição de pecador, confessei os meus pecados a Deus e a pessoa a quem eu cometi o pecado, e parei de praticar. Logo após, eu vou buscar a presença de Deus. E como eu busco a presença do Senhor? Orando, jejuando, meditando na palavra, cultuando a Deus e me consagrando a Deus. E agora, pastor? Eu já comecei a praticar isso. Já estou fazendo isso aí. Já confessei os meus pecados, já reconheci meu estado de pecador, né? Já parei de fazer algumas coisas que eu praticava, e eu já comecei a buscar o Senhor desde a semana passada. Na mensagem que foi pregada na sexta-feira passada, eu já comecei a orar, já comecei a jejuar, já comecei a ler Bíblia, já meditar na palavra de Deus, eu já comecei a cultuar, eu estou vindo nos cultos, e agora eu estou em consagração, eu estou me dedicando a Deus. Parabéns para você nessa data, querido. Mas agora vamos para a terceira etapa, que é necessário também.
Porque essa terceira etapa ela só é possível quando você realiza a segunda etapa. E a segunda etapa só é possível quando você realiza a primeira. Ou seja, elas estão interligadas uma com a outra. Então essa terceira etapa chama-se intimidade. E como é que eu alcanço a intimidade com Deus? E em primeiro lugar, pastor, o que é intimidade então? Porque tem muita gente que não sabe o significado das palavras. Mas intimidade é um relacionamento contínuo e profundo com alguém, ou com uma certa pessoa. Quando eu tenho um relacionamento íntimo, profundo e contínuo com essa pessoa, eu conheço essa pessoa em todos os seus estados, nas suas condições. Eu sei o que ela pensa, o que ela fala, o que ela gosta de comer. Eu sei onde que ela gosta de ir. Eu sei o que ela gosta, eu sei o que ela não gosta. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento mais aprofundado com a pessoa. Isso ocorre com os casais, homens e mulheres que são casados. O marido sabe o que a esposa não gosta, a esposa sabe o que o marido não gosta, qual é o prato de comida que ele gosta, qual é o prato de comida que ela gosta. Por quê? Porque eles estão em um relacionamento profundo e contínuo. Ou seja, estão sempre naquele relacionamento, dando continuidade a um relacionamento. E esse ponto é o que nós devemos ter com o nosso Deus. Nós temos que ter um relacionamento íntimo com Deus, ou seja, um relacionamento contínuo, que não pode parar, e profundo, ou seja, quanto mais eu me aproximo da presença de Deus, mais eu quero e tenho que ter o desejo de conhecer o Deus que eu sirvo. E isso desenvolve um relacionamento entre eu e Deus. Você lembra que foi pregado semana passada, Isaías 59:2. O vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Mas quando eu paro de pecar, paro de praticar aquilo que desagrada a Deus, eu me aproximo mais de Deus e Deus automaticamente se aproxima mais de mim. E quando isso acontece, nós começamos a ter o quê? Um relacionamento. E à medida que esse relacionamento vai acontecendo, Deus vai te revelando coisas, Deus vai te mostrando coisas, Deus vai te orientando em certas situações, e você vai começando a conhecer o favor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus e o cuidado de Deus com a sua vida e com a nossa vida. Isso é intimidade. E a intimidade é necessária para que nós possamos largar e abandonar as amarras do pecado. Porque quanto mais com Deus eu me relaciono, com menos o pecado eu me relaciono. Quanto mais eu me dedico a Deus, menos eu me dedico ao pecado. Então, para que eu consiga me libertar das amarras, ou seja, daquilo que está me prendendo, eu preciso buscar aquele que pode me libertar dessas amarras, que é o próprio Deus, Cristo e o Espírito Santo. Intimidade. E como eu alcanço essa intimidade? Deixando Deus fazer parte da minha vida. Eu só alcanço a intimidade quando eu deixo Deus entrar na minha vida e vasculhar todas as portas que estão fechadas dentro de mim. Quando você tem intimidade com alguém, essa pessoa chega na sua casa, ela tem acesso a todos os lugares da sua casa. Tem pessoas aqui na igreja que chegam lá na minha casa e já vai abrir a geladeira porque já tem intimidade comigo, já me conhece. O pastor Fred vai chegar lá em casa, tem café aí, tem que tem de comer aí, porque nós já temos uma intimidade, porque a gente já se conhece. Entendeu? Chega lá, o que tem de comer aí? Tem tudo, se você quiser. Arroz, feijão, a carne você traz. Mas é assim, queridos.
quando você desenvolve um relacionamento com uma pessoa, essa pessoa tem acesso a certas situações, a certos detalhes da sua vida que você não, que outras pessoas não têm. E assim é Deus conosco. Quanto mais acesso eu deixo Deus ter, quanto mais a minha vida eu deixo Deus entrar, mais Ele vai me limpar dos meus pecados, mais Ele vai me curar das minhas feridas, dos meus erros, mais Ele vai conhecer de mim, se bem que Deus conhece a todos, mas o principal, mais de Deus eu vou conhecer, que é o mais importante. Você conhecer o Deus que você segue e deixar o Deus que você segue fazer parte da sua vida. Isso é intimidade. Então, intimidade é deixar Deus fazer parte da minha vida, entrar na minha vida, curar aquilo que precisa ser curado, tratar aquilo que precisa ser tratado, limpar aquilo que precisa ser limpo e fazer novo aquilo que precisa ser feito de novo novamente. Isso é intimidade. E Deus te conhece. Só que infelizmente nós temos deixado Deus fazer pouca coisa na nossa vida. Às vezes nós saímos da igreja, chegamos em casa, mas Deus fica do lado de fora. A gente corre, no mundo corredor, fecha a porta antes que Jesus entre. Não pode. Jesus tem que fazer parte da sua vida o tempo todo e todo o tempo. E só assim você vai criar um relacionamento com Deus contínuo e profundo até alcançar a intimidade. E nós temos dentro da palavra do Senhor pessoas que deixaram e se entregaram verdadeiramente nas mãos do Senhor e foram usados por Deus. Então, como é que eu crio essa intimidade com o Senhor? Se santificando, querido. Se santificando, se consagrando a Deus, separando momentos, datas, dias, horários específicos e falando com Deus, dizendo a Deus das suas necessidades, das suas alegrias, das suas frustrações, pedindo conselho, direção, ouvindo a voz de Deus, que é difícil, porque geralmente a gente ouve a nossa voz e não a voz de Deus. Quando a gente está querendo fazer alguma coisa, ou comprar alguma coisa, não vem na cabeça sua ali, não, eu tenho que comprar, eu preciso comprar. Às vezes, você já tem um negócio, não, mas eu preciso comprar. Não, você não precisa, irmão. Você não precisa. Você quer comprar, mas você não precisa. Querer é uma coisa, a necessidade, a precisão é outra. Não é verdade? As mulheres aí, quantos pares de sapato tem dentro de casa? Mulher parece que é uma santopeia, né? Tem 30 pares de sapato. No dia que vai na festa, não preciso comprar um sapato, eu preciso comprar aquele vestido. Mas por que você já tem mais? Não, porque aquilo não combina, o cinto não combina com aquele vestido, não, porque aquela calça não combina com aquele sapato, mas eu preciso. Não, não precisa. É porque você quer. Só que nós devemos ter essa necessidade, essa precisão com Deus. Nós precisamos sentir a necessidade de buscar a Deus. E nós fazemos isso como? Se santificando, se separando daquilo que te faz ficar longe de Deus. Nós temos que aprender a dividir com Deus as nossas alegrias também, sabia? Nós precisamos dividir com Deus os nossos momentos de vitória, de alegria. Porque nos momentos de derrota nós buscamos a Deus, nos momentos de aflições nós clamamos a Deus. Mas temos que aprender que o nosso Deus também quer fazer parte da nossa vida nos momentos de alegria, nos momentos de bênção, de gozo. O Senhor tem que estar presente ali também. Isso é intimidade. Porque senão nós nos tornamos mercenários, só vamos buscar Deus por aquilo que Ele pode me dar. Eu vou na igreja porque Deus vai me dar.
vá à igreja para se entregar. Aprenda a ir na igreja para se entregar a Deus e não buscar de Deus somente. Nós temos que aprender isso, a se entregar a Deus e deixar Deus fazer parte da nossa vida. E é o que nos tem faltado. O Espírito Santo está sentindo falta de fazer parte da sua vida, das suas decisões, das suas vontades. Ele quer fazer parte, mas infelizmente a gente não deixa. Às vezes não queremos. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de homens que deixaram Deus fazer parte da sua vida. Você lembra lá do profeta Davi, do rei Davi? Melhor dizendo, profeta Samuel. Eu li profeta Samuel, não comunico o profeta Davi. Não é profeta Davi não, é profeta Samuel. 2 Samuel, capítulo 5, 19. Esse texto mostra que toda vez que Davi ele ia para a guerra, sabe o que ele fazia? Ele consultava a Deus. Senhor, eu devo ir contra os filisteus? Por que Davi consultava o Senhor? Porque ele permitia Deus fazer parte da vida dele. Assim como um filho vai perguntar, pai, mãe, eu posso fazer isso? Davi perguntava a Deus, devo ir à guerra contra fulano de tal? Eu devo fazer isto, Senhor? 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 19. Davi perguntava a Deus. Então quer dizer, Deus fazia parte da vida de Davi. Deus era frequente na vida de Davi. No dia que Davi deixou de ser frequente na vida dele, no dia que Davi não quis que Deus ficasse frequente na vida dele, ele caiu. Ele caiu, cometeu pecado, adultério e assassinato. Então, pastor, mas então o Davi não deixava Deus fazer parte da vida dele, já que ele errou. Queridos, Deus quer fazer parte da nossa vida quando caímos e quando levantamos. Deus não quer fazer parte da sua vida só quando você está de pé, não, mas quando você cai também Ele quer estar ali, porque a palavra de Deus diz que aquele que cai, Deus o levanta com a sua poderosa destra. Se Deus não estiver contigo, quem vai te levantar? Lembra da pregação aí? Se não me engano, João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer, Jesus dizendo. Então Deus quer fazer parte da sua vida, seja nos momentos bons, quanto nos momentos ruins também. E prova disso, Atos capítulo 13, versículo 22 diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for na minha vontade. Quando você deixa Deus fazer parte da sua vida, quando você tem intimidade com Deus, o que acontece? Você se torna uma pessoa segundo o coração de Deus, assim como Davi foi. E quando você se torna uma pessoa segundo o coração de Deus, você vai fazer tudo o que for da vontade de Deus. E como você vai conquistar isso? Como você vai chegar nesse ponto? Intimidade. Intimidade. Relacionamento contínuo e profundo. Outro personagem bíblico, Gênesis capítulo 5, versículo 22 até o 24, diz assim: Enoque andou com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus, e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Você quer uma intimidade maior do que essa?
Um relacionamento melhor e maior do que esse? De Deus vir aqui na terra te levar embora, porque achou graça em você, porque você andou com Ele. Andar com Deus é fazer a vontade de Deus na íntegra. Isso é andar com Deus, andar debaixo da palavra de Deus, andar debaixo dos mandamentos de Deus. Isso é andar com Deus. E Enoque foi levado por Deus e não foi encontrado mais no meio dos homens. E para finalizar, meus queridos, Mateus 27, 46, o texto que nós lemos. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Sabe por que Jesus disse essas palavras para Deus? Imagina você na criação do mundo, a terra sem forma e vazia, só que você está ali, junto com Deus, com Jesus, o Espírito Santo. Vamos dizer que você vai ser a 4ª pessoa da Trindade, tá? Você está ali desde a criação do mundo, antes que o mundo fosse formado, você estivesse ali com Deus. Aonde Deus ia, você estava com Deus. O que Deus falava, você estava ouvindo. Aonde Deus punha a mão, você punha a mão. Aonde Deus ia, você ia junto. Vamos supor que você estava ali desde a fundação da terra, antes que o mundo fosse formado, desde a eternidade passada. Você tem um relacionamento de uma eternidade com Deus, vamos supor. E tudo que você faz, porque você viu Deus fazer, Deus te mostrou todas as coisas, te deu autoridade de todas as coisas. Você faz parte de tudo que Deus fez. Tudo que Deus fez tem a sua mão também lá. Só que chega um determinado momento que Deus é tirado de você. Deus é tirado de você. Esse relacionamento, essa intimidade, ela é rompida, ela é separada. E por alguns instantes você não sente mais, e você não tem mais a presença de Deus contigo. Foi o que aconteceu com Jesus. Foi isso que aconteceu com Jesus. De eternidade a eternidade, ele sempre esteve com Deus, na criação do mundo, na criação do universo, na criação de todas as coisas. Desde quando Deus existe, desde quando Deus é, Jesus também é. Só que por um determinado momento eles se separaram. Por quê, pastor? Porque Jesus estava levando os pecados de toda a humanidade, e Deus não habita onde há pecado. E Jesus levou sobre si todos os pecados de toda a humanidade. E como Deus não habita onde há pecado, Jesus foi separado de Deus. E por isso ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste, em algumas outras traduções? Jesus está dizendo isso porque ele tinha e ainda tem um relacionamento íntimo e profundo com Deus. E quando você tem um relacionamento profundo com alguém, quando esse alguém é tirado de você, você sente a falta dessa pessoa. Meu pai e a minha mãe foram casados por quase 50 anos. Aos 3 anos atrás, a minha mãe faleceu e meu pai sentiu a perda da minha mãe. Ele também tinha problemas de saúde, mas o que mais abateu o meu pai depois da perda foi a perda da minha mãe. E então, o que acontece? Ele sentiu a falta da esposa, daquela mulher que
esteve com ele junto por quase 50 anos. E depois que ela foi, passou alguns meses, ele também foi. E isso acontece, já tem relatos aí de pessoas que convivem há muitos anos, 50, 60 anos, já estão bem velhinhos. Quando um vai, não demora muito, o outro também vai. Porque um sente a falta do outro. Porque não é 40 e poucos dias, não, são 40 anos, 50. E isso faz o que fica sentir falta daquele que foi. E foi isso que aconteceu com Cristo na cruz. Ele sentiu falta do Deus que tanto ele estava junto. Se você voltar alguns capítulos atrás no Evangelho de João, ele diz: Pai, me glorifica com uma glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Jesus tinha um relacionamento íntimo com Deus e profundo. Porque ele disse para as pessoas: o que eu faço, eu não faço de mim, eu faço porque eu vi o Pai fazer. Então, se Jesus tinha essa intimidade, nós também podemos ter. Basta nós buscarmos isso. Basta que nós, como igreja, deixemos Jesus fazer parte da nossa vida, nos momentos bons e nos momentos ruins também. Amém, igreja? Glória a Deus. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um nessa noite. E na semana que vem nós estaremos trazendo a última parte dessa mensagem, que é a questão da salvação. Amém? Nós vamos explicar aqui em detalhes a questão da salvação, que é o quê? O ápice, o último estágio, para que nós sejamos libertos das amarras do pecado. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Amém?